Tanto na arte como numa economia moderna, muitos dizem a imagem é tudo e vale cada vez mais. O que vai diferenciar, por exemplo, um produto do outro na hora da compra pode não ser o que ele faz, mas como ele se apresenta. A coluna Coisas do Gênero de hoje mostra como o desenho industrial, o design, pode transformar o banal em único, o simples em criativo. Você vai ver que para isso é preciso mais do que mudar apenas as aparências. A marca e o produto. Difícil saber, muitas vezes, o que vale mais. Numa época de acesso fácil à tecnologia, a imagem de uma boa ideia pode ser mais importante do que a própria ideia. E quem lida com design sabe disso. A indústria atingiu um nível de qualidade excepcional. Os automóveis não enguiçam mais. Antigamente carro enguiçava, lembra? Os relógios não atrasam. Antigamente os relógios atrasavam. Quando a qualidade se torna essa commodity e todo mundo tem, o design ganha uma enorme importância por se tornar esse diferencial que vai ditar a preferência de compra do consumidor na loja. Da capa de um livro à indústria pesada. O design hoje trabalha a função e a forma para fisgar o consumidor no seu ponto mais fraco, a emoção. Não é mais só a experiência visual, é a experiência sensorial como um todo. Então, a textura da porta de uma geladeira ou do banco de um carro, isso passa a ser fundamental na experiência com o produto como um todo. Tem pessoas que vão mais longe com essa questão da forma. Eu conheço cadeiras que são muito interessantes e são horrorosas de se sentar. De fato, sentar-se numa cadeira assinada por um designer pode ser uma experiência interessante. Essa aqui é toda feita de bolinhas de papel amassadas, só não pode ter cachorro em casa. O banco em formato de siso é uma provocação para quem tem medo de dentista. Você já pensou em juntar todas as lâmpadas da casa e fazer uma luminária? Um designer pensou nisso. Esse abridor de garrafas tem nome de gente e fez até família. Mas foi-se o tempo em que investir em design era pensar só no acabamento do produto. A forma final, ela precisa ser consequência do processo inteiro. Se você tratar o designer como aquele que chega para dar uma forma final ao produto exclusivamente, você vai estar fazendo um design caro. E os especialistas juram, essa não é a vocação do design. Design é mercado, é produto, não é obra de arte. Design tem que ser vendido, ele tem que ser consumido. Mas por que um produto bem desenhado costuma ser tão caro? O custo da matéria-prima, o processo de produção e montagem, a embalagem. E ele dá uma dica. O que pode baratear e muito o custo de uma peça é a produção em grande escala, em escala industrial. Apesar das origens no século XIX, foi com a indústria do século XX que o design moderno realmente apareceu. Quem olha esse espremedor de laranja em formato de foguete pode reconhecer aí o humor do design francês. A ousadia do alemão se vê na arquitetura austera. E as linhas clássicas italianas são conhecidas no mundo todo. Os países ricos aprenderam cedo que a cultura e a tecnologia podem transformar o design em símbolos e marcas poderosas. No Brasil, a ideia de design surgiu há pouco tempo. Lá pela década de 40, a arquitetura brasileira começava a ganhar força. E os arquitetos projetavam casas modernas, de linhas limpas, inovadoras. Mas os móveis dentro dessas casas continuavam os mesmos, cheios de ornamentos, de inspiração francesa ou colonial brasileiro herdado da vovó. Foi aí que os arquitetos tiveram a ideia de desenhar também os móveis da casa. Era preciso se adaptar aos novos espaços, mais modernos, menores, e aos apartamentos que viriam depois. Começava então a surgir o conceito de design no Brasil. Décadas depois, o design brasileiro tenta encontrar identidade e espaço no mercado saturado de ideias. A gente ainda peca muito em produção e acabamento, mas compensa isso com criatividade, novas formas, novas funções. E humor é o que não falta. De um simples prendedor de roupas a uma máquina agrícola, a indústria começa a perceber que o produto mal pensado pode não resistir à comparação com um bom design. Tem na prateleira um balde que tem uma alça de metal desconfortável, que não tem um biquinho dosador, e tem do lado um que tem uma alça ergonômica e tem lá a quantidade de litros de água. Não preciso dizer para você qual é o produto que a pessoa vai escolher.
Ninguém duvida, o preço vai ser sempre importante na hora da compra, mas em tempos em que o visual conta muito, até nos produtos mais banais, competir pelo design pode ser um bom negócio. Márcio, competir pelo design pode ser um bom negócio, porque se você só competir por preço, muitas vezes você vai diminuir para tentar chegar ao concorrente e você não vai ter como diminuir mais e pode perder nesse caso. E o interessante também é que não tem uma linha definida, né? Antigamente se pensava, vamos criar sempre o futuro, linhas futuristas, mas teve a onda retrô também, onde todos os eletrodomésticos passaram que eram da época da nossa avó e funcionava muito bem. Tinha uma tal qualidade que, claro, faz sempre a diferença, independentemente do design ou não.